Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver aí. Estamos hoje em mais uma aula onde a gente vai trabalhar uma continuidade da apostila anterior, vai falar um pouquinho das independências na América Latina, tema da nossa apostila dessa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos principais sobre a nossa organização quanto continente pela libertação da América. Nesse contexto, então, vou apresentando algumas ideias para vocês que vão sendo complementadas conforme for. Primeira coisa, né? Como que era o contexto dessa América colonial, né? Uma América que era toda dominada pela Espanha. A gente pega ali o contexto do século XVI, a partir das navegações, a parte espanhola domina até o México, né? Do sul da Argentina até o México, enquanto que aqui no Brasil a gente tem a América colonial portuguesa, temos um processo de independência um pouco diferente, mas aí a gente tem um movimento mais ligado ao iluminismo quando se trata dos demais países da América Latina, certo? Então, ao longo do século XIX, vou lendo o texto, alguns trechos que eu citei, que vou citar vão estar no texto aqui de vocês, tá? As colônias hispano-americanas obtiveram sua independência. O descontentamento que a maior parte dos habitantes das colônias sentia em relação às medidas políticas e econômicas impostas pela metrópole espanhola, assim como a disseminação de ideias liberais entre aqueles que viriam a se tornar os líderes dos movimentos pela independência, são pontos que devem ser destacados quando nos dedicamos a estudar esse processo. Ou seja, se vocês lembrarem das aulas sobre liberalismo, sobre iluminismo, você vai perceber que muitas das características das elites que vão dominar, e eu vou falar das classes sociais aqui na América Latina, vão retratar muito bem essa ideia. Então aqui, ó, a gente tem um pequeno mapa aqui que vai ajudar a gente a entender que são as colônias da América Latina. Então, colônias da América Espanhola, a partir de um pacto colonial, os produtos como ouro e prata eram mandados todos para a Europa, certo? Nas casas de contratação, tudo isso daí era cobrado. A gente tem a cobrança do quinto do ouro também, que faz parte disso. Essas regiões aqui eram chamadas de vice-reinados, ou seja, você tinha o vice-reinado da Nova Espanha, você tinha o vice-reinado ali do Rio da Prata, você tinha vários desses vice-reinados aqui como forma de organização colonial, né? Então a forma de governo colonial mais poderosa foi o vice-reinado comandado por 2 vice-reis, que eram pessoas que tinham uma importância muito grande. Então a Espanha tinha um sistema colonial muito bem articulado, muito bem organizado também, assim como o português, mas vai acarretar em movimentos de independência. Como que funcionava o trabalho lá na América Portuguesa? Era um trabalho compulsório, ou seja, a colonização espanhola na América foi caracterizada pelo emprego de trabalho forçado, né? Principalmente de mão de obra indígena. Na falta de mão de obra indígena, eram trazidos escravizados da África. Então, o que acontece? A gente tem lá, por exemplo, a encomenda, né? O encomendeiro tinha autorização da coroa para cobrar os tributos e explorar o trabalho das comunidades indígenas, comprometendo-se em assegurar a instrução cristã. Faz parte do processo de missões jesuíticas fazer esse trabalho aqui. E aí tinha o repartimento, que era uma espécie de imposto pago na forma de trabalho pelos indígenas. Olha o absurdo. Eles trabalhavam em obras públicas e principalmente nas minas, nos setores de beneficiamento de minério. O trabalho era temporário e obrigatório. Os escolhidos podiam ser levados para qualquer lugar da colônia. Ao líder de cada comunidade cabia a seleção dos homens adultos, que pagariam tributos pelo grupo. Esse imposto era uma adaptação de antigos tributos cobrados pelos incas, que era a mita, e os astecas, que eram o coatequil. Então o que acontece? Eles utilizavam o trabalho forçado, os incas utilizavam o trabalho dos reis, né? O rei solicitava o trabalho do seu povo por um determinado período do ano como forma de pagar impostos, mas querendo ou não, dentro do Império Inca, você tem uma distribuição de terras muito mais favorável. Você tem, por exemplo, famílias que tinham o tamanho da terra proporcional ao número de pessoas que faziam parte desse grupo familiar, diferente do que era na América colonial, que era simplesmente um regime de exploração dos indivíduos, o que tornava muito mais complicada essa relação. Então o que acontece? A gente tem esse desenho aqui,
dos mapas, né? Então, ó, vice-reino Nova Espanha, Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino da Rio da Prata. Aí as capitanias gerais que ficam aqui, né? A capitania geral de Cuba, a capitania geral da Venezuela. E aqui os anos de independência de cada um dos países a gente vai estar falando na continuidade, né? Então, alguns desses países bem importantes. Então, ó, as ideias liberais que estavam em circulação na América Espanhola no período que antecedeu as guerras pela independência eram, de maneira geral, relacionadas à liberdade política, em reação à opressão que o governo da metrópole impunha às colônias, e à liberdade econômica. Os habitantes das colônias hispano-americanas desejavam liberdade para estabelecer relações comerciais com qualquer parte do mundo. Ou seja, eles tinham uma liberdade política muito bem instituída, muito bem organizada, e a liberdade econômica vinha como um elemento de argumento para essas colônias se libertarem. Assim, a liberdade é uma aspiração bastante difundida nas colônias. Estados Unidos e Haiti, com sua emancipação, haviam provado que a sua independência eram possíveis. Então, veja, o contexto que a gente tem é iluminismo, liberalismo, a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, guerras napoleônicas, movimentos que eram de libertação e ideologias de libertação que foram muito influentes para esses países, muito importantes nesse contexto. E aí você tem processos diferentes acontecendo, como a gente viu ali sobre o Haiti nas anteriores, a gente tem outros momentos. Então, a agitação política nas colônias, o que acontece? Em 1808, Napoleão ocupa a Espanha, nomeia o irmão dele, José Bonaparte, como rei. Ele tira o Fernando VII, prende ele nas colônias, né? E aí começa uma discussão dentro das colônias da legitimidade do poder desse novo rei, que não era um rei da hierarquia habitual, né? Então, o que acontece? Nas colônias, os crioulos, e eu já vou explicar quem são os crioulos, discutiam amplamente a legitimidade do rei francês no trono espanhol. Na Espanha, houve até inclusive um levante contra o domínio francês que sacode Madrid, mas é reprimido pelas forças napoleônicas. Uma junta se organiza em Sevilha para defender a soberania espanhola, porém os franceses tomam a cidade e a oposição se desloca para Cádiz. O que acontece é que José Bonaparte amplamente consegue se tornar o novo governante. Então, ó, nessa cidade, e aí uma citação do livro da História da América Latina, da Maria Lígia Pellegrino aliás, da Maria Lígia Prado e da Gabriela Pellegrino, né, na página 26. Nessa cidade foi tomada uma importante decisão, a da convocação das cortes constituintes que deveriam escrever a primeira Constituição espanhola, isso lá em Cádiz, lá na revolta que teve dos espanhóis. Depois de longos debates que contaram com a participação de alguns representantes vindos das colônias, ela foi promulgada em 1812, defendendo princípios liberais e colocando alguns limites à monarquia espanhola, quando o rei legítimo voltasse ao poder. Com relações às colônias, manteve as restrições à liberdade de comércio e à desigualdade dos direitos de representação política. Então veja, as colônias agora estavam se articulando para manter a sobrevivência, a metrópole para manter a sobrevivência, já tinham articulado uma nova constituição para quando o Fernando VII voltasse, né? A partir dessa articulação, você tem vindo para a América um outro ideologismo que vai ser amplamente debatido pelos cabildos, que eram esses locais aí onde se reuniam as principais elites crioulas para poder tomar as decisões finais. Então, ó, o clima de agitação política chegou às colônias hispano-americanas. Conforme se deu o problema lá e José Bonaparte assumiu o poder, aqui começou a se balançar o negócio. Nas mais diversas cidades, como Buenos Aires, La Paz e Bogotá, representantes das elites também passaram a se reunir em juntas de governo. Com o tempo, especialmente a partir de 1810, as juntas começaram a reivindicar maior autonomia comercial para as colônias. Como mudou o colonizador, eles não sabiam como ia ser mantido ou não os privilégios que eles tinham, ou a forma como eles sobreviviam, começaram a reivindicar então uma maior autonomia, vislumbrando, quem sabe, até um processo independentista. É por isso que começa uma cadeia de movimentos. É graças à invasão napoleônica na Europa que vai causar essa cadeia de acontecimentos. Então, algumas características importantes aqui. Os cabildos municipais reuniam representantes das elites locais. A questão principal em debate dizia respeito ao juramento de fidelidade ao rei cativo, rei preso, no caso, Fernando VII, ou a José Bonaparte. Eles debatiam quem que era legítimo ou não. Esses movimentos foram rapidamente reprimidos pelas autoridades espanholas. Em 1810 surgiram novas juntas que propunham
por exemplo, o livre comércio, e de maneira geral as juntas da América Espanhola mantiveram-se fiéis a Fernando VII e demonstraram postura moderada e cautelosa em relação ao rompimento com a metrópole. Então eles tinham todo um cuidado, todo um tato para lidar com essa situação. Eles estavam ainda verificando a que pé poderia alcançar ou não esse tipo de coisa. E aí eu tenho algumas características para mostrar para vocês, algumas classes sociais da América Latina. A gente tem então, por exemplo, os chapetones e os crioulos. Os chapetones, eles eram os que ocupavam as mais privilegiadas posições da sociedade colonial hispânica e representavam interesses políticos e administrativos da coroa espanhola, né? Então o que acontece? São pessoas que têm uma legitimidade e têm um poder embasado aqui, que representavam diretamente essa elite espanhola. Então o que era principalmente a característica deles? Eles tinham prestígio e responsabilidades dirigidas aos chapetones só eram possíveis para aqueles que tivessem nascido na Espanha. Então os chapetones eles tinham ligação direta com as famílias espanholas, o que dava uma certa legitimidade, uma certa aristocracia da América Latina. Os crioulos eram uma galera com uma boa condição abastada, podiam praticar o comércio, deter a propriedade de terras e a exploração da força de trabalho nativa da escravidão. Então o que acontece? Eles podiam utilizar a mão de obra indígena, a mão de obra escravizada, podiam ter essa atuação política que eles ficavam limitados somente a pessoas que eram nascidas na Espanha. Então, por exemplo, eles estavam abaixo, eles nasciam ali na colônia, mas tinham descendência espanhola, né? Eles ficavam abaixo disso por serem pessoas ricas, mas mesmo assim os chapetones eram a camada dominante, vamos colocar dessa forma. Eles então ficaram conhecidos também como cabildos, que eram pessoas que tinham uma influência cultural e social nesse contexto. Depois disso, você tem a colocação dos mestiços e dos indígenas, tá? Os mestiços, então, eram pessoas que eram misturas de espanhóis e indígenas, tá? Então você tinha pessoas nascidas na colônia, que eram crioulos, que eram uma elite, mas ao mesmo tempo você tinha os mestiços, que já eram resultado da miscigenação. Ele compunha então o que a gente chama de grau intermediário da hierarquia, imaginando uma pirâmide. Depois eu vou mostrar para vocês que tem uma pirâmide ali. Então ele era esse fruto do europeu com indígena. Ele sobrevivia de expedientes urbanos e rurais, podiam trabalhar em serviços braçais, no artesanato, podiam ter funções militares, na vigília de trabalhadores, enfim. Eles não ficavam no espectro mais baixo, eles estavam no meio dessa balança social. E aí você tem os indígenas, que era a maioria absoluta da população, muito maior do que qualquer outra população, e na falta dessa mão explorada que era submetida, que eram os povos originários, você tinha o uso de mão de obra escravizada, né, que era adotado nas regiões coloniais em que o processo de dizimação dos nativos gerava uma grave escassez de braços para o trabalho, ou seja, da exploração. E aí você precisava do indivíduo que nem um escravizado. Então tá aqui, ficaria assim, os chapetones no topo, espanhóis, altos cargos, privilégios, no caso, crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América, que eram uma elite colonial, os mestiços, que eram artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, e no final da balança, os indígenas e os escravizados, os negros africanos escravizados, que eram dizimados e explorados, foram o principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e minas. Aqui um outro retrato, para ficar fácil também, para entender. Então, os chapetones, que eram esses nascidos na Espanha, os crioulos, que podiam ser filhos de espanhóis que eram nascidos na América, certo? Os mestiços, que eram filhos de espanhóis com indígenas, e os indígenas e escravizados, que faziam parte desse processo de colonização. Como é que era a estrutura político-administrativa da colônia, certo? Então, você tinha os governadores, eram os principais representantes da coroa antes da fundação dos vice-reinos. E sua autoridade era militar, jurídica e administrativa. Com os vice-reis, as governadorias continuariam regiões mais distantes dos centros de poder. Então você tinha lá a administração e a justiça, que era uma espécie de Supremo Tribunal que, por vezes, também acumulava poderes administrativos. As audiências estavam divididas por território, então, conforme o lugar, podiam existir. Aí você tinha a Alcádia Maior, ou Corregimento, que era a subdivisão administrativa dos vice-reinos, em grupos de vilas ou cidades que formavam conjuntos regionais, cada uma delas respectivas capitais regionais. Então eram grupos que organizavam para poder ser como comarcas administrativas, podemos dizer assim. E aí você tem os cabildos e os conselhos, que eram governos municipais existentes em cada cidade ou vila,
que eram utilizados para administrar, cobrar impostos e fazer a fiscalização. E você tinha as repúblicas indígenas, que eram conjuntos de cidades, vilas, povoados indígenas subordinados a espanhóis. Então você tinha o quê? Uma estrutura colonial muito bem articulada, muito bem feita, que mantinha um certo controle das populações massificadas, que eram os povos indígenas e os povos escravizados africanos. Certo? Então o que acontece? Entre 1810 e 1815, voltando para o contexto de vice-reinos, crioulos e chapetones lideraram tentativas de independência nas capitanias de Venezuela e do Chile e nos vice-reinos do Rio da Prata e da Nova Espanha. Para eles, a independência representava a aquisição de liberdade política e econômica e o estabelecimento de seus parceiros comerciais a atuar de maneira autônoma no mercado internacional. Ou seja, essa busca por independência seria um fator principal para a consolidação do poder desses grupos. Agora, a gente chega nas independências, que seria um período muito importante para a gente captar, para a gente entender o que foi esses movimentos em algumas situações específicas. Vamos falar especificamente da independência do México, que ela é muito interessante, no sentido de que ela, por exemplo, é liderada por um padre no início e na sua continuidade, por 2 padres diferentes no caso. Então, onde que era primeiro de tudo? Né, o México. O México era conhecido como vice-reino da Espanha. Boa parte do território dos Estados Unidos pertencia a esse vice-reino espanhol. Depois os Estados Unidos vão comprar esse território, né? Mas o principal descontentamento dos crioulos nos primeiros anos do século XIX se referia ao controle rígido que a metrópole espanhola mantinha na região. Dessa forma, foram os crioulos, de modo geral, que lideraram as lutas de independência no México, aliados a grupos indígenas e mestiços. Então aqui a gente tem uma litografia representando os seguidores do Miguel Hidalgo, que é esse padre que eu falei, que vai liderar essa independência. Aqui na Batalha de Las Cruces, né, do Monte de Las Cruces, em 1810. Então na continuidade, veja só, a gente tem o Miguel Hidalgo, esse indivíduo aqui, que está liderando esse movimento. Veja só como ele é, né, a imagem dele é a imagem de um libertador, segurando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do México atualmente, inclusive. Então, ó, liderados pelo padre Miguel Hidalgo, camponeses, indígenas e mestiços insurgiram-se, ou seja, se revoltaram no pequeno povoado de Dolores. Hidalgo, defensor das ideias liberais e conhecedor dos textos, conhecedor de textos autores franceses e ingleses ligados ao iluminismo, defendia os interesses e aspirações dos camponeses e dos grupos mais humildes da população. O que acontece com o iluminismo nesse momento aqui? Ele era muito ligado a uma elite burguesa. Aqui na América ele é abraçado por grupos populares também, com uma ideia da quebra desse domínio colonial, de uma ideia de uma consolidação de uma república, de um governo republicano, numa ideia nesse sentido de libertação, de liberdade do povo e de voz para esse povo, né? Então, o Miguel Hidalgo chegou a proclamar o fim dos tributos indígenas e o fim da escravidão africana durante o período que ele esteve no comando. Porém, após um período de lutas, os rebeldes foram derrotados pelas forças leais da Espanha e Hidalgo foi julgado e executado em 1811. Depois da tentativa do Hidalgo, a liderança do grupo fica a cargo do padre José Maria Morelos, esse bonitão que está aqui, que foi executado aí depois em 1815. A querela vai ser resolvida, a batalha vai ser resolvida após as lutas adquirirem a partir daí um caráter de guerrilha. O movimento pela independência do México foi um processo que é bem complexo, bem longo e que na verdade vai conseguir conquistar uma libertação real mesmo só depois, 100 anos depois, com a Revolução Mexicana, lá em 1910, 1912. Então foi somente em 1821 que o movimento teve um desfecho. A independência daquele que seria o futuro México foi negociada entre membros da elite num processo realizado sob a liderança do militar Augusto de Iturbide. Tá? Então o Augusto de Iturbide implementou um projeto de reforma política que ficou conhecido como Plano Iguala. Em tal proposta, o México tornou-se uma monarquia independente, a fé católica e a antiga configuração agrária excludente seriam reafirmadas por esse governo, ou seja, o Iturbide se coroou como o rei mexicano e acabou legitimando ainda o amplo uso dos latifúndios e ao mesmo tempo também a manutenção da fé católica, que era uma forma de oprimir o povo mexicano, querendo ou não, a imposição da fé católica excluía o modo de vida anterior, excluía esses povos e ainda mantinha o poder na mão de poucos. Então, depois de proclamar a independência do país, o México foi governado pelo próprio Iturbide sob o título de Imperador Agostinho I. Ele tentou implantar, então, uma monarquia aí, mas não foi que nem no Brasil.
O que acontece? Ele não foi apoiado pelos movimentos republicanos do país, Agostinho foi deposto, foi assassinado e em 1824 o país se tornou uma república que foi presidida pelo general Guadalupe Vitória. Esse aqui é o general Guadalupe Vitória, esse aqui é o Agustín Iturbide, então, no caso. Certo? Veja só, a independência do México. Agora a gente vai para a América Central. Como é que surgiram todas aquelas nações? Bom, inicialmente, a gente tem várias nações na América Central e todas elas estavam unidas primeiro nas Províncias Unidas da América Central, que é essa bandeira que está aqui, ó. Então, em 1821, a Capitania Geral da Guatemala, até então sob domínio espanhol, foi anexada pelo México, recém-independente. 2 anos depois, a região rompeu com o governo do México e formou as Províncias Unidas da América Central. Veja só, praticamente toda a América Central seria o México, se não houvesse essa quebra. Em 1838, as Províncias Unidas fragmentaram-se em diversos países. Então, surgiu, na mesma ordem que está aqui, ó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Nicarágua, Costa Rica, no caso, né? E Cuba e Porto Rico foram as 2 últimas grandes áreas coloniais da América Espanhola a obter independência. Então você tem aqui Cuba e Porto Rico, que estão aqui organizados. Então, ó, Guatemala, Honduras, El Salvador, faltou acho que a bandeira da Nicarágua, ou faltou a bandeira do El Salvador, agora não lembro. Honduras essa aqui. E aí você tem Costa Rica, Cuba e Porto Rico. Porto Rico hoje ainda é colônia, já vou explicar o porquê que ela se manteve colônia nos Estados Unidos, por curiosidade. Então, Cuba e sua grande produção de cana-de-açúcar, café e tabaco, em que se utilizava do trabalho escravo africano, era importante fonte de lucro para a coroa espanhola. Ela era próximo do Haiti, então também era uma região muito importante de fluxo comercial. Então, ao longo do século XIX, a Espanha em crise, já sofrendo com as independências das suas colônias na América do Sul, procurou fortalecer laços com Cuba com o intuito de não perder essa importante era colonial. Ao mesmo tempo, a oligarquia crioula de Cuba não desejava perder seus privilégios financeiros e nem seus escravos. A primeira tentativa de independência em Cuba ocorreu entre 1868 e 1878, na chamada Guerra dos 10 Anos. Porém, esse movimento fracassou, reprimido por forças espanholas. Então você veja que já tem um olhar diferente sobre Cuba, a partir da produção, a partir da exploração da mão de obra africanizada, mas ao mesmo tempo você tem uma oligarquia, um grupo social, os crioulos que não querem perder o seu poder. Mas aí quem entra no meio do rolê? Os Estados Unidos, que tinham interesses imperialistas ali sim. Depois, a partir de 1895, as lutas pela independência passaram a ser lideradas por José Martí, o político, jornalista, filósofo cubano que organizou levantes simultâneos de diversas localidades da ilha. Os espanhóis derrotados assinaram a Declaração de Independência de Cuba e cederam aos Estados Unidos, como indenização de guerra, Filipinas e Porto Rico. Então, Filipinas e Porto Rico, Filipinas na Oceania e Porto Rico viraram indenização de guerra para os Estados Unidos e até hoje, no caso, Porto Rico ainda pertence aos Estados Unidos, mas as Filipinas são independentes já há algum tempo. Uma vez expulsas as autoridades espanholas da ilha, os Estados Unidos mantiveram ali uma intervenção militar que durou até 1902. Nesse ano, foi aí que então a República de Cuba foi formalmente proclamada. Então, Cuba teve intervenção dos Estados Unidos sim. Então, eles se juntaram, Cuba e Estados Unidos se juntaram contra a Espanha. As lutas tiveram um caráter popular, contando com a participação de camponeses e de pessoas das cidades. Os Estados Unidos entraram no conflito contra os espanhóis com interesse comercial na região. Logicamente, eles não iam ajudar de graça a região cubana, mas com interesses comerciais. Dito América Central, então, que houve fragmentação, houve o caso emblemático de Cuba, do México, a gente chega nas independências da América do Sul. Então, o que acontece? Em julho de 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje são a atual Argentina, declararam formalmente a emancipação política. José de San Martín, não confundir com José Martí, tá? Governador da província de Mendoza, uniu-se às forças rebeldes e avançou em direção ao Peru e ao Chile, participando também da independência dessas colônias espanholas. Então eles foram lá e começaram a emancipar dentro do Rio da Prata. No norte, na América do Sul, a guerra pela independência era conduzida pelo venezuelano Simón Bolívar. Em 1819, após combater os espanhóis, Bolívar proclamou a independência da Gran-Colômbia, que compreendia principalmente os territórios dos atuais Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela, que está aqui, ó. Então pegava uma parte ali até da América Central, do Panamá e tudo mais. E aqui era conduzida pelo José de San Martín, então, no caso. E aí o que acontece? 3 anos depois, um de seus generais, Antônio Sucre, libertou o Alto Peru, contribuindo para o surgimento então do que a gente chama de Bolívia hoje.
no caso. Então a Bolívia vai ser independente depois desse período. O Uruguai, em 1811, na banda oriental do vice-reino do Rio da Prata, foi invadida pelos lusos brasileiros para libertar a região. E aí o general José Gervásio Artigas uniu-se à junta revolucionária de Buenos Aires e sitiou Montevidéu, expulsando os invasores. E aí o que vai acontecer? As terras lusos brasileiros, os lusos brasileiros ali, os portugueses, né, do recém-país criado, acho que até antes um pouco, eles vão se estabelecer ali no sul do Brasil, onde é o Uruguai hoje, abaixo do Rio Grande do Sul, e vão anexar esse território. Porém, não há nenhuma identificação cultural, nenhuma identificação social para o Uruguai ficar pertencendo àquilo. Então, o Uruguai vai querer se juntar com a Argentina, primeiro de tudo. Então, vai ter uma disputa Argentina e Uruguai contra o exército brasileiro. A guerra vai durar entre 1825 e 1828, e em 1828 você tem proclamada a independência da República Oriental do Uruguai após a Guerra da Cisplatina, em que ela não se liga nem com a Argentina nem com o Brasil, mas cria uma nova república também. Então, derrotados pelos artiguistas que se exilaram no Paraguai em 1820, que era o caso aqui das tropas do general. Aí você vê aqui, ó, no ano seguinte a banda oriental foi anexada ao Brasil com o nome de província Cisplatina. A região só obteve sua efetiva independência em 1828, após negociações e acordos entre Brasil e Argentina. E aí você tem então alguns projetos para o futuro nesse caso aqui. O que significa? Algumas ideias para criar uma grande nação latino-americana, que eram fundamentados tanto pelo Pablo Olavide quanto pelo próprio Simão Bolívar. Simão Bolívar até articula para criar essa grande nação, mas não inclui, logicamente, o Brasil nela, porque o processo de independência do Brasil é completamente diferente. Então, o peruano Pablo Olavide foi um dos primeiros a pensar sobre a integração latino-americana. Influenciado pelo iluminismo, ele chegou a organizar em 1795 uma sociedade secreta destinada a incentivar a independência das colônias hispano-americanas. Sua visão de União Americana, porém, ficava restrita às sociedades da América do Sul. Ele não queria juntar, então, com os países da América Central. E aí você tem, então, em 6 de setembro de 1815, a Carta da Jamaica, que é uma carta feita por Bolívar para fazer essa união latino-americana. Então veja, Simão Bolívar, em um dos seus famosos documentos, a Carta da Jamaica, defendia a União Americana sem nunca propor, porém, a unidade completa. A proposta mais ambiciosa de Simão Bolívar era a criação de uma confederação capaz de integrar uma faixa de terra que se estendia da Guatemala até a Bolívia. Não incluía o México, a área do Rio da Prata ou o Brasil. É possível notar que as raízes históricas e geográficas comuns nas várias jovens nações latino-americanas que se formaram após as independências, bem como a necessidade de defesa contra a antiga metrópole, foram fatores decisivos para a criação da ideia de uma América Unida. Porém, essa América Unida, como eu disse, o modo de produção português, o modo de exploração português, fez com que o Brasil acabasse instaurando uma monarquia e a América do Sul fazendo diversas repúblicas diferentes, o que torna o processo bem diferenciado. Aí, então, depois desses processos de independência, eu trouxe mais um trecho do livro da Maria Prado e da Gabriela Pellegrino, agora da página 43, que diz o seguinte: a conquista da independência marcava o rompimento dos laços políticos com a metrópole e também indicava que complexas tarefas mostravam-se urgentes. Era necessário construir os novos estados, montar uma estrutura administrativa, delimitar fronteiras, organizar instituições para garantir a ordem e o controle sociais. Além de tudo isso, encontrar formas de reanimar as combalidas economias. Grupos políticos se formaram para pensar e encaminhar soluções para tais problemas. Então, que veja, montar uma estrutura administrativa das novas nações, organizar as fronteiras, instituições, tudo isso, controle social, tudo mais, era bem trabalhoso. Por isso, a intenção de utilizar esse regime republicano. Então, o que era? Dentro de cada país e mesmo dentro de cada província, havia diferentes visões a respeito de como deveria funcionar isso. E aí a gente tem alguns exemplos, como no caso do México. A guerra civil se deu entre liberais, que defendiam a república, e a separação do Estado em relação à igreja, e conservadores que defendiam a monarquia e o privilégio da igreja dentro do Estado nacional. O Estado mexicano só se consolidou efetivamente após 1850. Já na Argentina, por exemplo, os conflitos que deram forma a uma guerra civil ocorreram entre federalistas de um lado, que desejavam ampla autonomia para as províncias, e os chamados unitários de outro, que defendiam o estabelecimento de um governo centralizado. Em razão da estabilidade política, o Estado argentino só foi consolidado também em 1862. Veja só que até se organizar essas nações novas, até ter uma estrutura bem articulada, demorou-se muito tempo.
Então, Porto Rico, Filipinas passaram a status de colônias norte-americanas, vivenciando uma trajetória política bem diferente daquela experimentada pelas nações do restante da América Latina. Filipinas hoje já é um país independente, né? Mas Porto Rico ainda pertence aos Estados Unidos. Em toda a América Latina, independente, as elites procuraram afastar grupos populares das decisões políticas. Veja só, esse projeto colonial de manutenção de poder ainda era administrado por elites que eram descendentes do poder de influência espanhol. Por consequência disso, a gente tem uma estrutura colonial muito bem articulada, muito bem feita, muito bem tratada nesse contexto todo aí. Então, durante muito tempo, até praticamente o século XX, a maior parte da população latino-americana ainda não tinha alcançado plenamente seus direitos. E até hoje a gente também tem uma influência colonial, uma influência muito importante de povos e de elites coloniais que fazem parte ainda do domínio dentro do continente latino-americano. Ok? Dito isso, a gente finaliza essa parte da apostilado e agora eu chego no texto, que é o texto do exercício que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um comparativo hoje de um texto. A partir da leitura desse texto, vocês vão comparar com uma música. E aí eu vou explicar para vocês que questões vocês vão ter que observar nessa música. Então o texto é Indígenas e Africanos na América Independente. Para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. Os novos governos nacionais consideraram que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia e da sociedade. Então veja, o que aconteceu? Eles ainda eram colocados de lado, mesmo que perceba que o movimento iluminista ali colocou as elites, os crioulos, os chapetones como líderes dessas colônias, mas não consolidou os indígenas e os escravizados como parte desse processo. Então, em alguns países, os tributos cobrados dos povos indígenas foram restabelecidos para socorrer os cofres públicos, a corda arrebentando do lado mais fraco. Em outras campanhas militares foram organizadas para expulsar os nativos de suas terras. Com a intenção de transformar os indígenas em pequenos proprietários e fazer com que sua produção agrícola fosse comercializada, os estados independentes extinguiram o princípio da posse comunitária da terra, então um princípio que todo mundo podia utilizar a forma coletiva, que fazia parte das chamadas reformas liberais em países como México e Peru. Essa medida, contudo, acabou criando mecanismos de violenta exclusão política e econômica. Muitas terras indígenas foram parar em mão de grandes fazendeiros e os indígenas se tornaram mão de obra barata explorada na mineração e na agricultura. Perceba como, nesse contexto, mesmo com todos esses movimentos, indígenas e africanos ficaram ilhados, ficaram colocados de lado, não foram vistos como parte da população e, muito pior, se tornaram mão de obra barata para a exploração. Os indígenas de diferentes estados hispano-americanos não assistiram passivamente à violação de seus direitos, houve resistência. Durante o século XIX, as comunidades indígenas denunciaram o desvio do curso de rios por fazendeiros, pressionaram o Estado pela abolição do tributo, que é a cobrança de impostos, no caso, para esses grupos, recorreram aos tribunais em defesa dos seus interesses e mobilizaram revoltas armadas. Protestos e mobilizações indígenas passaram a ocorrer constantemente em diversas regiões da América Hispânica. Então a gente vê um cenário em que há conflitos diretos e que há uma resistência desses povos para existir. Simplesmente isso. Eles não tinham valorização política e eles tinham uma luta muito grande para existir. A ideia é que vocês leiam essa música, vou deixar aqui junto para vocês a música para vocês lerem, escutarem, entenderem a letra, mas eu escolho só um pequeno trecho dessa música que está aqui, ó, que é assim, ó. Então aqui está o texto na íntegra que eu li agora para vocês. Então, ó, quem descobriu o Brasil não foi Portugal, índios já viviam aqui, irmão, muito antes de Cabral, mas sua herança cultural foi dizimada pelas garras sedentas da matança colonial. E os mais americanos dentre nós nunca tiveram voz, pois a história foi contada pelos vencedores portugueses e espanhóis que fizeram questão de transformar os assassinos em heróis. Certo? A partir dessas comparações textuais, tem 3 questões que vocês precisam fazer. A primeira é: explique com suas palavras qual a crítica apresentada pelos 2 textos. Que crítica que os 2 textos estão fazendo? O que eles estão falando de principal? Quais são os problemas principais que eles apresentam? Na número 2, qual é a noção de liberdade apresentada nos textos? Elas privilegiam todas as pessoas? Explique, você vai ter que explicar então da onde vem essa noção de liberdade e por que tem essa noção ali apresentada.
Na número 3, escreva um texto de no mínimo 15 linhas apresentando alguma música, e aí é uma oportunidade tua, que traga questionamentos semelhantes aos apresentados no texto acima, relacione-a com estudos pautados na independência da América Latina. Você vai ter que achar uma música, vai ter que pesquisar ela e apresentar no teu texto essa música como forma de manifestar suas ideias, seus pensamentos em relação ao trabalho exercido aqui de análise sobre a América Latina. Beleza, galera? É isso então, muito obrigado. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos, se cuidem, usem máscara e até a próxima aula.